Olá, sejam bem-vindos à nossa prática de yoga de hoje. Uma prática que vai te mostrar um pouquinho mais o quanto você já tem tudo o que precisa. Junto com esse processo de limpeza que a gente vai experimentar com a prática de yoga, porque toda prática de yoga acaba sendo uma prática de limpeza, uma prática de desintoxicação no corpo, na mente, na energia. A gente começa a perceber que com tudo isso a gente também treina a presença, né? Eu já falei várias vezes, aliás, eu falo muito sobre isso. Bom dia, Marcelo. A gente trabalha muito essa coisa da presença, né? Porque quando a gente está experimentando a vida na presença, a gente começa a deixar de lado, pelo menos um pouquinho, os vritis, que é a instabilidade da nossa mente. E essa instabilidade, esse movimento da mente, que é tudo tão construído, né, que a gente já sabe, que nos leva a acreditar que para que a gente seja feliz, para que a gente esteja completo, a gente precisa ter alguma coisa, precisa conquistar alguma coisa. A gente já sabe disso. E a gente precisa ter alguém para ser feliz, né? Coisas desse tipo. E quando a gente está na presença, eu percebo nítido isso nos meus momentos em que eu entro nessa meditação, nesse processo. A gente começa a acessar um estado, uma inteligência, inclusive celular, onde você percebe que você já tem tudo o que precisa. Então, a gente vai fazer a nossa prática de hoje experimentando várias técnicas de limpeza e vamos mexer com o corpo de todo jeito, mas eu queria que você ficasse, como sempre, muito atento ao movimento da tua mente. Para onde que ela fica te arrastando o tempo todo? Quais são os condicionamentos de hoje? Porque todo dia tem alguma coisa nova aí. E que você possa realmente retornar para casa, tá? Sempre assim. Sempre no retorno para a tua presença. Retorna para o teu corpo e para um estado de relaxamento. Porque você já sabe, todos os pensamentos nos levam para algum tipo de contração em alguma parte do corpo a gente está contraindo. Eu quero sempre isso. Que você retorne para a tua presença e relaxe, ok? Então a gente vai começar com o Kapalabhati, com o lencinho. Você vai alinhar a coluna, vai manter o queixo discretamente elevado, inspirar pelas duas e exalar alternando. Vamos lá. Isso, se você já sentiu que já fez a limpeza antes da prática, até você pode fazer sem o lenço. Veja que você inspira um pouco mais longo e exala curto e rápido. Faz de conta que você está espirrando. Só que no caso aqui eu estou alternando, né? Vai devagarinho encerrando. Mantenha a tua coluna alinhada, os ombros descontraídos, aliás, o corpo inteiro bem relaxado. E feche um pouquinho os teus olhos. Enquanto você fecha os olhos, imagine que você com isso já começa a se desapegar um pouquinho de todos os teus compromissos, todas as tuas necessidades. Em cada expiração que você faz, você acessa mais essa consciência de realmente poder deixar de lado um pouquinho tudo isso que você precisa fazer e resolver o tempo todo. Uma sensação de descanso.
Comece a se conectar, como a gente sempre faz, um pouquinho mais com a forma como o ar entra e sai. Na totalidade, né? O ar entra, você experimenta aquela expansão, toda a caixa torácica. O ar sai, você experimenta o recolhimento. Vai lá, vai se acomodando. Na medida em que você solta o ar, você percebe que o corpo pode se soltar mais. E a gente começa aquele processo de descortinar, né, os pensamentos. Imagina que você está numa sala e entre você e um objeto lá na frente, bem luminoso, existem várias cortinas. Na medida em que você vai entrando nessa presença, vai colocando de lado cada cortina que te impede de enxergar realmente com mais nitidez aquilo que está aí diante de você, né? Sem esperar coisa alguma. Você vai inspirar bem longo e quando você expirar, você vai expirar vocalizando o Bidya Mantra Om. O mais longo que você puder. Tente não fazer pausa nenhuma, tá? Você começa fechadinho, abre o quanto puder e depois você fecha para experimentar bem a vibração, de acordo com a tua capacidade pulmonar. Então vamos lá, você vai a gente vai fazer isso 5 vezes, tá? Porque senão a gente não para nunca mais. 5 ciclos. Inspire profundo. Cessa esses pensamentos. Inspira. Sustenta um pouquinho do teu silêncio. Só perceba um pouquinho mais esse corpo. Depois dessa vocalização, a gente percebe, depois de um tempo de prática, de vocalizações, que quanto mais a gente relaxa, mais a gente percebe o efeito do mantra no corpo. Isso é muito interessante. O efeito da vibração, né? A gente vai fazer o seguinte, você vai abrir um pouquinho os olhos, vai soltar a tua cabeça lá para trás e com uma respiração bem nasal, profunda e ritmada, você vai fazer um pouquinho daquele movimento circular com o pescoço. Vai. Feche os teus olhos, relaxe por favor esses ombros, porque senão fica até muito doído de fazer. Relaxa o ombro. Deixe esse movimento bem aberto. Quando a cabeça vem para a lateral, você precisa ter a certeza de que está deitando ali no ombro.
A cabeça fica de ladinho, não é o queixo que vai na direção do ombro. Assim eu abro bem o lado oposto, né? O trapézio fica bem alongado. E a minha respiração profunda. A minha atenção no aqui, no agora, nas sensações desse corpo, nas sensações da liberação, que podem me trazer estados de consciência. Se eu não estiver tão apegado à macaquice da mente, né, que eu falo sempre, aos movimentos internos, desapega de tudo. Vá lá, faça só mais um movimento. E quando você terminar, você vai deixar a cabeça no eixo. Agora a gente vai fazer um movimento circular com o tronco. A gente já fez isso. Você vai fazer esse movimento circular para um único lado, tá? No mesmo sentido. Faz esse círculo. Só que quando o tronco vem para frente, eu quero que você abra esse cardíaco. A mão aqui no joelho ajuda. Quando você vai para trás, você fecha. Abre aqui para frente, uma retroflexão, né? E fecha quando vai para trás. Então você percebe ali que hora você aproxima muito as suas escápulas lá nas costas, hora você afasta, né? Hora você aproxima, você está abrindo aqui na frente o peito, e hora você afasta. Eu quero que você feche um pouquinho os olhos e pense também naquele movimento que está acontecendo lá no teu quadril. Você sente que hora ele vem para frente, hora ele vem para trás, né? É um movimento que acontece desde a base até a tua cabeça. Aproveita para sacudir um pouquinho essas tensões dos ombros aí. Eu quero que você mude o sentido agora, vá lá. Imagine que existe lá na base, na região do Muladhara Chakra, uma energia poderosa, que a gente chama de Kundalini. Visualize agora, enquanto você fecha os olhos, essa energia numa forma de esfera. Na medida em que você se permite mexer com essa região, você mexe mais com essa energia. A tua respiração profunda, você alimenta mais essa esfera de energia. Agora, para o movimento que a gente vai continuar esse processo. Você vai do jeito que for possível para você ficar de pé. Pode ser com ou sem as mãos, tá? Vamos ficar de pé e você vai afastar esses pés. Você vai... Espero que você esteja em jejum ou se comeu já há um bom tempo. Eu quero que você esvazie os teus pulmões e faça primeiro aquela sucção do abdômen para dentro. Então você vai fazer Shunyaka, ficou sem ar. Puxa o abdômen, eu não consigo fazer e falar ao mesmo tempo, mas você vai fazer a sucção. Enquanto você está sem ar, você faz a sucção e durante esse processo de Shunyaka você contrai e solta. Contrai e solta. Vou fazer de novo para mostrar mais uma vez, mas pense nisso, você não pode fazer um movimento com ar nos pulmões, tá? Quer dizer, poder pode, mas está errado. Você vai então esvaziar, trancou, puxa para dentro. E isso você vai fazer durante um bom tempo, até você não aguentar mais. Para, respira um pouquinho e já vem para o próximo. Hoje a gente vai caprichar nesse calor interno, tá? Vai lá, tira o ar, tranca. Perfeito, Joaquim.
Quando precisar, para, dá um desesperozinho, gente, Shúnyaka é isso, a gente está totalmente na entrega. Tenta fazer essa sucção um pouquinho maior agora. Esvazia mais os pulmões, faz uma força aí, esvazia, fica sem ar, puxa o abdômen para dentro. E aí começa o movimento, é isso aí. Vai lá. A gente vai se acostumando e vai aumentando a nossa capacidade pulmonar na medida em que vai treinando esse Shúnyaka. Concentre-se, tá? Eu quero que você faça assim. Você vai fazer mais 3 ciclos. Conte quantas contrações você vai fazer em cada um deles. No ciclo seguinte você vai tentar aumentar. Um que seja, mas você vai aumentar. Traz o teu queixo no peito. Assim você também estimula a tireoide, paratireoide. E quando você for para o último, assim, você vai se superar, porque você está cuidando do funcionamento de tudo aí dentro, todos os órgãos internos, limpando, literalmente, promovendo uma super limpeza. Se for para o último agora, capriche. E depois disso a gente termina elevando o tronco. Vai lá, quero que você solte de novo a cabeça lá atrás, são pouquíssimos movimentos. Vem lá. De novo você faz o Griva Vartanasana, só que agora de pé. Bem consciente da tua base. E quem sabe abrindo um pouquinho mais esse círculo que você faz com a cabeça. Bem aberto. Tudo aqui é exercício de meditação. Então não tenha pressa para coisa alguma. Termine com a cabeça lá atrás. Deixa essa cabeça bem solta lá atrás. Faça força com esses ombros para cima. Muita, muita. Inspire assim e quando se soltar, solte o ar pela boca, tá? Inspirou. Solta. É isso. Traz um pouquinho agora com a ajuda das mãos, de forma muito carinhosa aí. Traz o teu queixo para frente, a cabeça para frente. É um movimento bem gentil. Faz o pêndulo com o teu queixo para um lado e para o outro. Essa receita a gente já conhece, né? Aí você vai parar. Vai elevar a cabeça, unir os teus pés, entrelaçar os dedos das mãos, inspire elevando. Vá lá, tracione. Feche um pouquinho os teus olhos. Enquanto você está elevando aqui, não fica assim na retroflexão. Encaixe o quadril, tá? Eu quero que você feche os olhos e visualize o alinhamento da tua coluna. Pés unidos. Encaixe esse quadril. Agora imagina o seguinte. Você vai trazer o teu pé direito para frente, vai cruzar, estou de espelho aqui de você, né? Mas você vai trazer teu pé direito à frente e com a tua mão esquerda você vai segurar o punho direito lá em cima. Então você vai inspirar tracionando e vai exalar fazendo uma lateroflexão com o queixo discretamente elevado aqui. Então existe um pouco de equilíbrio, você está bem conectado com os dois pés lá no solo. E você vai expirar mais uma vez.
Fica, 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 fica. Sem perder o equilíbrio. Inspirou, voltou. Solta um pouquinho o braço, descansa. Às vezes dá uma amortecida nos braços, né? Agora o outro lado, pé esquerdo por cima. Você vai puxar o punho direito lá pro alto. Inspira longo. Solta o ar lá para a tua lateral direita. A respiração é de preferência nasal, tá? Claro que às vezes a gente tá meio entupidinho, gripado, resfriado, alguma coisa assim, não tá conseguindo, respira pela boca, mas o desenvolvimento de tudo que é possível aqui vai acontecer se você respirar pelo nariz. Vai lá no ponto máximo. Inspirou, voltou. Solta o braço, como a gente fez já tantas vezes. Afasta os pés. Faz um movimento de Hastinasana. Liberação dos braços, sai de perto da parede. Fecha um pouquinho os olhos. Larga bem o peso do braço, tá? Aí eu quero que você experimente a sensação que acontece, que surge lá, desde a base, né? As vértebras sacrais até a cervical. Devagarinho, vai encerrando. E quando encerrar, você vai novamente unir os pés, fechar os olhos, soltar os braços. Eu quero que você resgate assim a tua consciência de eixo gravitacional. Você então, com os pés unidos, vai distribuir muito bem o peso do corpo entre os dois pés lá embaixo. Eu quero que você se perceba nesse eixo. Simples assim. Como eu falei lá no início da prática, a gente está sempre esperando alguma coisa, né? Nesse caso aqui, a gente está sempre esperando algo mais complexo e, na verdade, a gente já sabe que tudo que a gente precisa está naquilo que é mais simples. Então, simples assim, eu quero que você perceba o resultado ou a sensação desses pés bem apoiados. Sem abrir os olhos, tá? Resista. Eu quero que você eleve os teus braços até, pelas laterais, até a linha dos ombros. Isso é experimentar a técnica em supta, olhos fechados mesmo. Comece a tirar devagarinho o teu calcanhar esquerdo do chão. Você vai deixar só a pontinha do pé ali, no solo. Aí você vai levar a pontinha do dedo do pé esquerdo sobre o peito do pé direito. E se puder deixar que seja apenas realmente um toque, ótimo, não precisa apoiar, é um toque sutil, porque você se basta com aquilo que você tem ali no pé direito, né? O peso está bem distribuído. Respire profundo. Se está difícil hoje, tudo bem, abra um pouquinho os olhos, volta a fechar, não tenha medo de arriscar. Só deixa a tua respiração longa, por favor, que é daí que vem tudo o que a gente precisa. Abra os olhos agora e eleve esse joelho, veja se você consegue tocar com as mãos esse joelho. Ótimo. Você pode ficar aqui, tá? Se precisar, descansa. Mas você pode ficar aqui. Se você puder arriscar um pouquinho mais, a minha perna de base está queimando também. Eu estou fortalecendo a tibial principalmente. Mas se puder, olha, a mão esquerda por dentro do joelho, braço direito para a lateral. Vai. Abre o peito. Respira. Respira. Tem dias que está super difícil, né? Mas é assim mesmo, é assim que a gente vai conhecendo, se reconhecendo. Olha lá, volta, pés unidos. Eu preciso liberar essas dorzinhas aí, então vamos fazer assim. Círculo.
para um lado e para o outro. Essa dor acontece, ela surge quando eu estou fortalecendo. Estou falando dessa dor de queimar aqui, né? Não pode doer a articulação, claro. Pronto, compensou, liberou. Eu quero que você volte a estender um pouquinho os teus joelhos, feche os olhos e leve os braços pelas laterais. Observe a tua respiração profunda, nasal, ritmada, e você começa a tirar o calcanhar direito do chão. Agora, sem pressa, não tenha pressa. Leve a pontinha do dedo do pé direito sobre o peito do pé esquerdo. Em supta, com olhos fechados e com a respiração mais prolongada. Sustenta. A gente percebe a diferença de um lado para o outro. Agora abra os olhos, traz o joelho flexionado para frente. Isso, peito aberto. A mão direita vem por dentro aqui, olha, do joelho. E ela empurra o joelho para fora enquanto o braço esquerdo compensa. Isso, peito aberto. Estenda o peito do pé ali que está elevado, tem energia até nas extremidades, né? Sustenta. E volta. Agora a gente vai liberar um pouquinho dessa sensação aí com o quadril em movimento. Pode afastar bem os pés, tá? Aí você já vai ficar na abertura do teu tapete, assim como eu tô aqui, porque a gente vai fazer uma coreografia. Ou vai conectar um asana, uma postura, à outra. Toda vez que fizermos movimentos para cima, você faz inspirando, para baixo, exalando. Muda o sentido. Bem aberto. Quem faz pilates de vez em quando, como eu, acaba se confundindo um pouquinho, porque no pilates a gente respira diferente, né? Mas cada técnica tem a sua forma de trabalhar. Vamos parar agora um movimento bem no centro. Estenda novamente os braços pelas laterais. Gire o teu pé esquerdo para fora. Isso se você estiver de frente para mim. Você vai exalar lá para aquela lateral devagarinho. O que importa aqui, gente, como eu sempre falo, é que você faça para um lado e depois a gente compensa fazendo para o outro. Claro, né? Empurra o teu quadril para frente enquanto você vai lá no teu ponto máximo. Eu estou mantendo a minha cabeça no eixo aqui, eu não deixo ela cair, não. Eu estou no eixo, nem que eu fique aqui em cima. Expire, desça tudo e empurre muito esse quadril para frente. Fica. Nesse mesmo lado, flexione esse joelho. Você vai descer agora e, se for preciso, afaste mais um pé do outro, porque você vai descer o quadril. Uma outra variação de Trikonasana, você vai apoiar a mão inteira no chão, empurrar o quadril para frente, olha só, e estender novamente o braço lá em cima. Respira, respira. Agora você vai tirar o calcanhar aqui, olha, da perna estendida. Tira esse calcanhar do solo e fica de frente para o chão como o corredor. E eleve o outro braço. Enquanto você apoia a mão contrária ali no chão, então você vai fazer uma torção. Marcela, tua mão direita. Isto. Todos, né? Com a mão direita. Empurra esse quadril para baixo, torça o que você puder, expirando. E volte para a posição do corredor. É só apoiar as duas mãos no chão. Vá lá. Apoiou as duas mãos no chão, eleve essa perna, olha. Vá para cima e para trás. Empurre o peito para baixo. O peito e aquele calcanhar que ficou lá no chão.
Eleva mais aquela perna. Tenta alinhar esse quadril agora enquanto você está elevando essa perna. Respira. Agora você vai levar esse joelho flexionado lá para frente. É isso mesmo, Marcelo. Pode ficar desse jeitinho aí, de costas para mim. Eu quero que você empurre o tronco para cima e para trás. No Kapodasana. Joga esses ombros para trás. Abre esse cardíaco. Relaxa um pouquinho o teu corpo assim. Experimente reconhecer a tua atitude interior aqui. Acalma essa mente. Agora volte apoiando as mãos. Volte com esse pé que está aqui na frente, lá para trás. Descansa um pouquinho naquela variação de Adho Mukha ou Utthana. Eu quero que você empurre o peito para baixo. E aí você vai trazer esse mesmo pé esquerdo à frente para a gente poder compensar tudo para o outro lado. Você vai deixar os pés assim paralelos, os joelhos discretamente flexionados, se for o caso, e você vai se soltar aqui embaixo. Solta a cabeça. Feche um pouquinho os olhos e experimente a sensação a sensação de liberação. Pode tocar nos cotovelos, com as mãos nos cotovelos e fazer aquele pêndulo para um lado e para o outro. Pare no centro, solte os braços, flexione um pouquinho mais esses joelhos e comece a desenrolar a coluna. Vai, sobe lento. Ui, 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 sobe lento. E a gente vai fazer isso tudo para o outro lado. Braços na linha dos ombros, gira o teu outro pé para fora agora. O pé direito, no caso. Vamos lá para baixo. Você vai tocar com a mão na perna, vai expirar descendo, para reconhecer até que ponto você vai aqui. Um pouquinho mais, quem sabe. Empurra o quadril para frente, cabeça no eixo, sorriso no rosto. E aí você vai flexionar esse joelho, porque você vai afastar um pouquinho mais os pés e ganhar mais um Trikonasana. Correção de postura, empurra o quadril para frente aqui. Quadril bem para baixo. Tira a tensão dos ombros. A posição do corredor, ou seja, a mão que está lá em cima vem para o chão. Tire o calcanhar lá atrás do solo. E troque as mãos. Agora você vai elevar o outro braço, o direito. Isso mesmo. Empurra esse quadril para baixo. Livre-se desse sufoco aí, dessa tensão com uma respiração curta. Respira longo e volta. Apoie as mãos no solo. Eleva essa perna direita o mais alto que você puder. Isso é uma abertura importante para o corpo inteiro. Alinhe o quadril. Isso, respira. Traz esse joelho flexionado entre as mãos. A base de Kapodasana. Pezinho de lado aqui que você já sabe. Escorrega o outro joelho lá atrás. Empurra o peito para cima e para trás. Feche um pouquinho os teus olhos. Abre o coração. Então você vai voltar, apoiar as mãos no solo e voltar para o teu Utthana. Empurra o peito lá embaixo. Tem mais ou menos um palmo de distância entre um pé e outro. E você empurra o peito para baixo.
Expire assim. Volte com os teus joelhos no chão. Joaquim, pode voltar o teu corpo para cá, fica de frente para cá, isso. Porque a gente nos 4 apoios vai fazer o gato. Vamos abrir mais as costas ali. Solta a cabeça, exalando. Inspire, abrindo. Supta, tá? Fecha os olhos, solta o ar. Fecha. Visualize aquela energia que estava lá na base, se espalhando pela coluna. Toda a energia incandescente que estava lá na base se espalha por toda a extensão da tua coluna, até chegar na cabeça, principalmente na nuca, na região do pescoço, e ela se espalha pelo trapézio. Vai lá, solta o ar. Inspira. Só mais uma vez. Um ciclo completo. E aí a gente vai finalizar. Eu queria que você estendesse a tua perna direita para a lateral. Eu acho que você vai conseguir me ver. Você vai estender a perna bem para a lateral e esse pé vai ficar voltado para frente, ou seja, a planta do pé bem apoiado no chão. Tem espaço aí, né? Agora, estendeu a perna direita, é o braço direito que vai lá em cima, a pontinha dos dedos daquela mão no solo. Enquanto isso, olha só o movimento aqui, ó. Você vai deitar o ombro esquerdo no solo e vai soltar a tua coluna assim. Veja se isso é possível para você. Libere a coluna. Solta tudo aí um pouquinho só. Isso mesmo, Joaquim. Deita o ombro no chão e libera esses músculos das costas. Certinho, José. Para voltar, você vai apoiar bem a palma da mão lá de cima no solo. Com cuidado, volta lento. Isso. E compense. Vou mudar de lado aqui. Você vai estender a perna esquerda, estender o braço esquerdo lá em cima e escorregar esse direito lá para a lateral, na linha da perna estendida, né? Exala, apoiando esse ombro no chão. Respira longo. Para voltar, apoie bem aquela palma lá em cima. Apoiou, voltou, recolheu a perna. Traz o teu abdômen no chão agora. A gente vai fortalecer um pouquinho dessa lombar, tá? Deixe uma mão aqui sobre a outra, Makarasana. E você vai tocar com a testa nas mãos, desse jeitinho. Eleva aqui o peito, olha, eleva os cotovelos e eleve também as pernas estendidas lá atrás. Você está elevando as pernas estendidas, contraindo esse bumbum, abrindo o peito e respirando muito longo. Não pode parar de respirar. Como se você quisesse tirar as coxas. Tira as coxas do chão, respira, eleva mais o peito. Isso, mais e mais, a testa nas mãos ali. Respira e leva tudo e solta. Soltou lá embaixo. Descanse um pouquinho. Se você sente que a tua coluna precisa de um pouquinho mais de força, né? Se você precisa proteger mais essa região, você pode fazer esse exercício umas 2 ou 3 vezes por semana. Com muito cuidado, né? Fortalecendo não só a parte de trás, mas também a parte da frente, que é o que a gente vai fazer em seguida. Antes disso, eu quero que você eleve de novo tronco e pernas estendidas lá atrás. Só que agora você vai estender os braços afastados aqui na frente. Eleva o teu queixo. Vamos fortalecer essa cervical também. Respira. Eleva mais. Eleva esse peito. Força.
Agora você vai fechar os olhos e vai experimentar a tua isometria no tempo que teu corpo permitir. Eleve tudo o que puder. Força, 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 força. E quando você sentir que chegou no ponto máximo, descansa novamente. Relaxe. Eu quero fortalecer agora a parte da frente, mas antes a gente vai trazer um pouquinho de calor, de energia e de limpeza para os braços. Então o que você vai fazer? Você vai elevar o peito aqui, apoiar os cotovelos, cotovelo abaixo da linha do ombro. Eleva bem o teu queixo, Bhujangasana, a nossa serpente, joga esses ombros para trás. Aí eu quero que você comece a contrair teu abdômen e apoie os pés lá atrás no chão, porque você vai tirar o quadril do solo. Eleva o quadril. Comece a caminhar com os teus pés para frente, mas com o queixo elevado aqui. Essa é a variação de base de Vrishkasana. Você vai fortalecer os teus braços, ombros, pescoço, costas. Fica. Só uns segundinhos aqui. Tá muito doído, caminha um pouquinho para trás. Se tá fácil, eleve uma das pernas. Respire. Aí você prepara o teu corpo para o escorpião. Respira longo. Que é onde a gente eleva as duas, né, pernas aqui. Olha bem para frente. Troca. Se você elevou uma, eleva a outra. Se não elevou nenhuma, não tem problema. Fica um pouquinho mais. Não desista. Força nesse braço. Força nesse tríceps. Volta com aquele pé no chão. Apoia os joelhos unidos no solo. Descanse um pouquinho esses ombros agora, levando os braços lá para trás e solta a cabeça aqui na frente. Explora aquela sensação maravilhosa de abrir as costas de novo. Experimenta a sensação de pressionar abdômen nas coxas. Reconheça a tua respiração assim. Os teus batimentos cardíacos. Fica aí embaixo ainda, tá? Você só vai elevar um pouquinho a tua cabeça, porque você vai estender os braços lá para cima. E com braços estendidos, você vai caminhar com as mãos bem distante da cabeça. Caminha, caminha, tracione as costas, né? Vá lá para a tua esquerda e faça aquela lateroflexão. Volta. Primeiro traciona um pouquinho lá em cima, depois vai lá para o outro lado, exalando. Tudo que puder. Voltou. E agora a gente vai elevar devagarinho o tronco para passar as pernas para frente. Porque eu quero finalmente fortalecer a região do plexo solar. Deita no chão um pouquinho. Veja, você vai fazer aqui tudo com muita determinação, mas vai usar o bom senso. Se doer alguma coisa na coluna, para tudo. Eu quero que você deixe o teu joelho flexionado assim e a perna esquerda estendida lá embaixo e elevada. Você vai trazer o teu queixo no peito, vai tocar ou trazer a testa na direção desse joelho. Respira fundo, aciona teu abdômen, testa bem próxima do joelho. E depois você vai soltar essa perna aqui, ó. Os braços ficam estendidos lá na direção dos pés. Testa no joelho. Força, força. Respira. Respira. Começou a doer o pescoço, tá fraquinho o pescoço, segura com a mão atrás da cabeça, mas força. Agora solte a cabeça no chão, solte a perna estendida lá embaixo e faça uma torção.
Então, como é o joelho direito que está flexionado, estenda o braço direito para a lateral e expire, soltando essa coluna. Parshva Chalanasana. Ombros no solo, por favor, deixe os 2 ombros no chão. Peito aberto. Expire. Torcendo tudo que puder. E aí você volta. Vamos lá para a energia da força de novo. Puxa esse joelho esquerdo. Testa no joelho. A perna direita está estendida lá embaixo. Elevada. Estenda os braços também. Testa no joelho. Respire. Respira. Contrai esse abdômen. Aproxima mais a testa do joelho. Força. Força. E solta. Como isso mexe com a gente, né? Solta a cabeça, solta a perna lá embaixo e torça devagarinho de novo. Liberte-se de tudo isso que surgiu. Aí eu quero que você deixe os ombros no solo e experimente apenas isso. Relaxar. Todas as tuas articulações. Conecte-se com a sua respiração. Só mais uma, vá lá, respire longo, faz uma pausa e em seguida você vai voltar. Puxe os teus joelhos na direção das axilas, faça um movimento de liberação para as laterais. E depois disso tudo, você se solta. Vá lá, solte os teus braços, pernas, palmas para cima, peito aberto. Feche os teus olhos. Inspire muito profundo. E quando você exalar, comece a entrar naquele estado de aquietamento e de relaxamento. Nessa altura, como a gente ficou durante toda a prática tentando manter a atenção no aqui e no agora, nessa altura para você está mais fácil de entender o que é o movimento da mente, o que é a muvuca da mente, né? Eu quero que você, quando exalar de novo, exale assim com a certeza de que você está se desapegando dessa muvuca. E que você está aqui 100% num relaxamento, onde todos os teus sistemas se conectam, entram em harmonia, digamos assim. E todas aquelas possibilidades de regeneração, de restabelecimento, né, de equilíbrio, são acessadas novamente. Então, solta esse corpo. Nada é necessário agora. Absolutamente nada. Chega a ser até meio esquisito isso pra gente às vezes, né? Entrar nesse lugar onde a gente não precisa nada, coisa alguma. Solte as pernas, apenas isso. Solte quadris, revitalizando esses órgãos, os órgãos dessa região. Solte o abdômen.
tórax, solte ombros, braços, antebraços, pescoço, afrouxe bem a região dos maxilares. Experimente essa sensação agradável de poder relaxar as faces, os olhos, as pálpebras. Descontrai a testa, o couro cabeludo, orelhas, experimente sustentar ou se sustentar nessa abertura, nesse lugar onde você não precisa de absolutamente nada. Lugar onde você consegue, dependendo da tua entrega e do teu mergulho, né? Um acesso à consciência aberta, à nossa realidade. Relaxe. A gente já tem tudo o que precisa aqui. Relaxe. É nesse lugar que você faz uma mentalização agora, uma reprogramação. Mentalize algo que você deseja ver concretizado. Com riqueza de detalhes. Com uma inspiração deliciosa, assim, profunda, completa, você começa a preparar o teu corpo para um retorno. E mais uma vez, você inspira profundo assim, encerrando essas mentalizações.
com a certeza de que absolutamente tudo o que a gente visualiza ou deseja, né, a gente acessa de um jeito ou de outro. Comece a mexer devagarinho com o corpo, com os pés e com as mãos. A gente vai preparar a nossa estrutura para a meditação, mas se você sentir que é melhor ficar aí nessa postura, fique à vontade. Senão você vai despertar esse corpo, alongar, espreguiçar e voltar para a tua variação de Siddhasana, que é qualquer variação que a gente faz assim com a coluna ereta, sentado, de preferência com as pernas cruzadas. Se os joelhinhos e quadril permitirem, né? Ou você pode sentar numa cadeira. Eu só quero que você feche um pouquinho de novo esses olhos e utilize da tua imaginação. A gente já falou isso algumas vezes, né? A gente precisa dessas três atitudes, assim, para conduzir ainda melhor a vida, né? A imaginação, a intenção e a atenção. A gente vai unir esses três elementos agora. Então eu quero que você primeiro imagine, visualize a tua energia principal. E essa energia do Sushumna circulando abertamente, assim, livremente, sem nenhuma obstrução, nenhum obstáculo por esse teu canal. Ela se conecta à Terra. Ela se conecta ao cosmos, ultrapassa, né, os limites do teu corpo. Bem aí na altura do teu coração existe uma energia, aquela mesma esfera que fica aí circulando o tempo todo pelo teu eixo. Essa esfera de energia, ela circula livremente, ou para baixo, ou para cima. Visualize isso só por alguns segundos. Mas de uma forma que, quando você inspira, ela volta para casa, ela volta para o teu coração. E quando você exala, você visualiza ela descendo ou subindo, né, mas conectando-se realmente com a terra ou com o céu. Você determina aí, tá? Na expiração ela pode subir, ao inspirar ela volta para o teu centro. Ao expirar ela desce. Eu quero que se faça isso só por alguns segundos. Traz mais saúde para o teu corpo com isso. Relaxe o corpo inteiro. Aí você vai, na próxima inspiração, deixar essa energia na altura do coração de novo. Deixa a tua respiração bem natural. Só visualize essa esfera agora subindo, ascendendo, coluna acima, até ela chegar na altura da tua cabeça. Ela se concentra ali naquele ponto do Agnya Chakra, ponto de luz, se sustenta aí. É só um ponto de retorno às tuas dispersões, quando elas acontecerem, né? Então, relaxa o corpo e deixe toda a tua atenção nessa região do Agnya Chakra, entre as tuas sobrancelhas, na raiz do nariz.
que a gente possa manter essa presença pelo resto do dia, que a gente possa manter com isso a paz para o corpo, para a mente, para o espírito. Namastê. Se você sentir que pode, fica mais aí, tá? Treinando esses retornos. Senão a gente encerra aqui. Um beijo com muito carinho. Muito obrigada pela presença.